1 Coríntios 9, 24, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. De novo, não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi também de tal maneira que o alcanceis. Amém? Pai, a gente quer ouvir do Senhor e que a Tua palavra hoje venha como uma espada de dois gumes sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que Teu Espírito, que já está neste lugar, controle este ambiente, controle essa palavra. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquilo que o Senhor tem para realmente entrar no nosso coração, realmente romper com tudo aquilo que precisa ser rompido nessa noite, e só o Teu Espírito e só a Sua palavra tem poder para fazer. Então nós entregamos este ambiente, entregamos a nossa mente, o nosso coração, que a nossa alma esteja cativa ao senhorio do Espírito, que a nossa alma permaneça cativa ao senhorio do Teu Espírito, e possa receber tudo o que o Senhor tem nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Faz umas 2, 3 semanas, Deus tem falado muito comigo sobre discernindo as transições. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre discernir aquilo que Deus está propondo para nós. Às vezes Deus propõe algumas coisas para mim e para você, e a gente não consegue entender o que Deus está querendo falar. A gente não consegue se mover da forma correta que nós precisamos nos mover quando existem transições acontecendo na nossa vida. Transições, elas podem acontecer nas mais diversas áreas da nossa vida. Área profissional, matrimonial, ministerial, enfim, pessoal, financeira, transição. Então, quando eu e você não conseguimos discernir essas transições, nós temos problemas, e nós temos muitos problemas, porque a transição, ela leva eu e você para alguns lugares que somente quando nós estamos diante de situações como essa, afloram no nosso coração. E eu quero fazer essa mensagem, trazer para você o que Deus falou comigo, usando como base, como referência, a história de Josué. Querido, Josué no capítulo 1, no versículo 1 e 2, você não precisa abrir, fala assim a palavra de Deus. E sucedeu que depois da morte de Moisés, que é servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí depois começa um monte de promessa, tá bom? Aí ele começa a falar: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, até as terras dos heteus, até o grande mar. Enfim, ninguém te sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. O que acontece aqui? Moisés, o ícone do Velho Testamento, Moisés, o profeta maior, líder do povo de Deus, Moisés morre. Depois de 40 anos andando pelo deserto, a palavra de Deus nos fala que Deus resolve dizer para Moisés: Moisés, acabou para você, sobe o morro, porque é por lá que você fica. Então, só que antes de Moisés subir e para realmente morrer, a Bíblia fala que Deus fala para ele: mas você vai pegar, vai chamar Josué, filho de Num, e vai ungí-lo no seu lugar. Isso está lá no final de Deuteronômio, daí você vai ler na tua casa. Então, no final de Deuteronômio, lá Moisés unge Josué. Então, Josué já sabia o que o BO já ia acontecer. Josué sabia que Moisés estava subindo naquele monte e não voltaria mais para estar na frente do povo. Então, quando Josué entende que isso acontece, Deus chama Moisés, e isso realmente aconteceu, chamou Moisés, Moisés foi lá para o alto do monte, e a Bíblia fala que lá o Senhor recolheu Moisés, escondeu o corpo para o pessoal não idolatrar o corpo de Moisés,
E a partir daquilo começa um tempo de luto pela morte de Moisés. Então o povo fica lá vários dias chorando por conta de Moisés, esse ícone, toda a história do povo de Israel, toda a libertação do Egito, a partir de Moisés. Mas aí, o que sobrou? Sobrou o Josué. E quando sobra para Josué, diante dele aparece uma transição. Josué, é o seguinte, vocês estão há 40 anos no deserto, agora você precisa pegar esse povo, transpor o Jordão, passar o outro lado do Jordão e entrar na terra prometida. E aqui começa uma grande crise na vida de Josué. E que eu e você lidamos da mesma forma, porque quando eu e você estamos diante de uma transição, nós somos desafiados a coisas que nós jamais imaginaríamos viver. Por quê? Porque o novo assusta a gente. Então o que Deus tem que fazer? Capítulo 1, versículo 1. Deus precisa, depois de já Moisés ter ungido Josué, descer e falar assim: Josué, vem cá. Eu estou falando para você. Tem uma transição para acontecer, e você vai ter que pegar esse povo e levar para lá. Deus precisou ir na insegurança de Josué, e vir até ele, e falar para ele, que de novo, aquilo que ele já tinha dito, porque Moisés já tinha ungido ele, e ele sabia que ele era o sucessor. Querido, quando eu e você estamos em transição, nós temos dificuldade de acreditar na gente. Quando eu e você estamos diante de uma mudança, hoje de manhã eu pregava e falava sobre isso, a gente é muito bom até o negócio sobrar na nossa mão. A gente pensa que a gente é muito fera, até a coisa sobrar para você. Quando você tem lá na tua empresa lá um chefe, uma referência que te dá segurança, que te dá toda sustentabilidade, qualquer BO ele resolve, tudo ele está ali, você até está junto com ele, você é o braço direito, você está ali, mas quando o chefe fala assim, seguinte, achei uma outra proposta, estou indo embora e falei que agora quem fica no meu lugar é você. Acabou a confiança do camarada. Quando você está na casa do seu pai e da sua mãe, vivendo tranquilo, alegre, feliz e contente, papai paga tudo, alegria, glória a Deus. Quando o boleto agora, depois de casar, está no seu nome, o cão coragem aparece. Quando você tem que assumir alguma coisa, toda opinião que você tem a seu respeito muda na hora. Porque agora depende de você. Porque agora a transição está diante de você e você se vê com as tuas inseguranças afloradas e dizendo: e agora o que eu faço? Deus precisou chamar Josué no individual e dizer para Josué: ei, é você, e você sabe que é você. Você não vai fazer essa transição, você precisa se mover, porque a transição está aí diante de você, e você precisa discernir que é você. E gente, é muito normal numa hora de transição, as nossas inseguranças virem para fora. É muito normal na hora que a coisa realmente aperta, eu e você lidarmos com essas questões. O tempo de transição é um tempo de mudança. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre velocidade na transição. E eu não estou falando para você que a velocidade na transição, ela precisa ser uma high speed. Ela precisa ser muito rápida. Não, porque transição, a velocidade de uma transição, de acordo com o reino de Deus, ela tem tempo e modo específico. E com base na palavra de Deus, a velocidade do Espírito está na palavra equilíbrio. A velocidade do Espírito está na palavra equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio, eu quero a primeira coisa que você precisa aprender hoje. O equilíbrio te protege. Diga assim, o equilíbrio me protege. Porque se Deus deixar você na sua velocidade, ou você vai na hora da transição travar e atrasar o que Deus tem para você, ou você vai sair que nem um cachorro louco, saindo bem louco, correndo, e você vai enfiar os pés pelas mãos, e você vai errar. Então quando a Bíblia fala, que na palavra de Deus diz, que o movimento do Espírito é justiça, paz e moderação, ele está dizendo que existe um lugar específico, de uma velocidade específica, que chama-se equilíbrio. Deus sabe como eu e você
temos que lidar diante de uma transição, e aquilo que pode nos fazer atropelar se a gente correr, e aquilo que pode nos travar se a gente ficar lidando com o nosso maior inimigo, que nós vamos falar hoje, que é a nossa alma. A nossa alma, ela é embaçada. A nossa alma, ela consegue tirar eu e você de lugares que a gente luta muito tempo para chegar. A nossa alma, ela tem o poder de fazer assim, ó, a gente sair de lugares que nós demoramos muito para chegar em Deus, muito rápido. E quando Deus se apresenta para Josué e fala assim: Josué, filho de Num, o Senhor, Moisés é morto, levanta. Moisés é morto, levanta. Pega esse povo e vai. Porque eu já ungi você e já falei para você. Um tempo de transição no povo de Israel, eu e você precisamos entender que ninguém vai viver propósito de Deus na sua vida sem muitas transições. Querido, se você acha que Deus te chamou para ficar sempre numa situação quentinha, confortável, agradável, não se engane. Deus sempre vai me levar e te levar para lugares de desconforto. Deus sempre vai levar eu e você para lugares aonde a nossa alma, onde o nosso coração é posto à prova, nos empurrando, nos impulsionando para lugares onde nós saímos do conforto, onde nós saímos da nossa capacidade, onde nós saímos da nossa condição, Deus nunca vai te dar um projeto que você tem 100% de todos os recursos. Nunca. Nunca. Deus nunca vai te dar uma visão de qualquer coisa que você tenha todas as coisas na sua mão. Porque Deus não trabalha assim. Sabe por quê? Porque se Deus te der um projeto onde você tem tudo na sua mão, você vai fazer e você não vai precisar dele. Está tudo na sua mão. E a grande questão é fazer com que o Espírito Santo conecte com a sua alma ao ponto de te levar a um lugar de dependência de Deus. Porque a sua alma, a minha alma, ela é complicada. A nossa alma, ela nos leva a lugares terríveis. Josué já sabia que Moisés já estava morto. Josué já sabia que ele já havia sido ungido. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir coisas de Deus que nós já sabemos, porque nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Quando Deus te chama para algo, nós nos fingimos de louco e bobo, porque a gente não aceita o que Deus está falando. Por quê? Porque a nossa alma começa a trazer assim, insegurança. A nossa alma começa a trazer para a gente alguns padrões. Como trabalha a nossa alma? A alma sempre vai querer te confundir. A alma sempre vai querer te travar. A alma sempre vai querer te trazer medo e insegurança, pois ela trabalha com padrões humanos. E muitas vezes esses padrões são baseados em dores e frustrações antigas. Querido, hoje eu aprendi até que isso é cognitivo, eu não sabia. Fui saber hoje de manhã que isso era cognitivo. Mas assim, quando eu e você nos deparamos com situações parecidas, ou que nos remetem a alguma outra história que nós já vivemos, ou alguma história que nós já ouvimos, ou algumas dores e frustrações que nós já colecionamos, quando nós estamos diante de uma situação, a nossa alma vai remeter lá na hora. Porque a nossa alma cria padrões. E quando esse padrão está ali dentro da minha mente, dentro da sua mente, nós não temos capacidade e condição de pensar alguma coisa diferente. O nosso cérebro, a nossa alma, diante de uma mudança, diante de uma transição, diante do medo, ela vai buscar dentro de mim, de você, dentro da nossa memória, alguma coisa que traga segurança. Vai trazer um padrão, alguma coisa que traga realmente uma segurança para eu me basear em alguma coisa. Então assim, a nossa alma, ela sempre vai usar os mesmos caminhos. Logo, ela vai remeter ao passado, sempre com a mesma mensagem. Você já viu isso? Aí vem a mesma coisa, cuidado, vai devagar. Aí vem outra coisa que sempre vem na nossa mente. E se der ruim? E se der problema? E se não for bem assim como está todo mundo dizendo? Você vai confiar novamente? Será? Você vai entrar nessa de novo?
Querido, quer ver uma pessoa que sai... Ó, eu vou falar isso porque aqui a gente teve muitos casos, eu sou um caso desse, na igreja. Você tem uma história numa igreja. Você foi lá, aceitou Jesus, teve uma carreira na fé, começou a trabalhar na igreja, e daqui a pouco deu uns BO lá na igreja. Divergência de visão, divergência de coisas, problemas, alguém te mandou embora, ou você saiu, muito ferido, muito machucado, aí você lida anos para Jesus te curar, para Jesus te dar, para você voltar a confiar e entrar na igreja de novo. Quando você entra na igreja e alguém fala assim, vamos fazer alguma coisa, você arrepia igual o gato na água. Por quê? Porque a sua alma já tem uma marca. A sua alma já tem uma história, a sua alma já tem um histórico. E a primeira coisa para ter segurança, você lembra do que aconteceu lá. Você vai querer entrar nessa barca de novo? Não, mas Deus está falando comigo, Deus usou o fulano, o Beltrano, para falar comigo. Aí a alma fica assim, e aquilo que aconteceu lá? Lembra que lá também usou o outro para falar com você? Casal, marido e mulher. Os BO é os de sempre. Então, quando o BOzinho de sempre acontece, a alma volta aonde? Eu gosto daquele ditado, né? Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Cara, a nossa alma é assim. Opa, última vez que eu deixei esse bonito ir jogar bola, ele meteu o louco lá e voltou para casa caindo de bêbado, cheirando mulherada, eu vou deixar ele jogar bola de novo? Não, porque a alma na hora vai visitar o quê? O padrão. Eu posso dar exemplo para você no trabalho, na igreja, vocês sabem. A nossa alma, ela vem sempre para travar. Querido, Josué ficou uma vida no lado de Moisés. Josué viu a rebelião de Coré. Josué viu os mais chegados, Miriam e Arão, lá em Números 11, o próprio Deus ter que descer, defender Moisés, porque eles estavam falando mal de Moisés. Josué sabia. Josué viu a rebelião da carne. Josué viu quando um buraco abriu e engoliu 25 mil pessoas na hora. Aí você chega e fala assim, esse povo que deixou Moisés quase louco agora é meu? Não, jamais. A nossa alma vai buscar coisas, lembranças, para tentar trazer para a gente alguma coisa assim. Cuidado no que você está fazendo. Por isso que Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu e você não vamos viver nada que Deus queira que nós vivamos, se nós não renovarmos a nossa forma de pensar. Não vai acontecer nada se eu e você entendermos que a nossa alma não pode controlar a nossa vida. Eu quero que você pense na sua semana, não vamos falar de coisa antiga, vamos falar de coisa nova. Sua semana, como você começou segunda-feira? Eu vou falar para você da minha semana. A minha segunda-feira foi fogo na terra. Eu acordei segunda-feira de manhã, já comecei a fazer meu tempo com Deus, e já assisti uma pregação e já falei, vou mandar essa pregação para o Levi, porque essa pregação é violenta, e fiquei lá. Terça-feira eu vim para Abacuque, foi maravilhoso. Quarta-feira eu passei aqui 7h30 no Abacuque, falei para o Valdeir, eu conectei em 30 segundos o Wi-Fi do céu, e foi tremendo, poderoso, e eu falei, uau, eu já fiquei pensando, domingo vai ser um troço violento, porque eu estou aqui torando o Wi-Fi. Falei, hoje não tem. Quinta-feira, o Satanás acordou mais cedo do que eu. E a alma veio. Aí chega no celular uma mensagem. Aí chega outra mensagem. Aí começa um negócio aqui. Aí um BO ali. Aí um BO lá. Aí não sei o quê. Sexta-feira. E tal, e tal. No sábado. Você já nem lembra o que você viveu na segunda, e você já está orando e dizendo, tenha misericórdia, porque eu não tenho uma mensagem para domingo. Porque a alma, esses dias nós tivemos um tempo de mesa com os nossos discípulos, nós falávamos sobre isso, a nossa alma ela faz assim ó, com o nosso espírito. Ó.
ela se embaralha com o nosso espírito, e aí Deus começa a falar, e aí você já não entende mais nada, aí a alma começa a falar, aí você já fica com... Você já viveu isso, amém? Você vive isso, amém? Então a nossa alma começa assim, ó, embaralhar, e aí eu fui para Jesus, estamos numa janela de oportunidade, o Senhor está falando para mim sobre discernir como transicionar de um lugar para o outro, para algo novo. Eu sei das inseguranças, mas Senhor, como que eu consigo lidar com a minha alma no meio de tudo isso? E aí foi quando Deus me deu uma palavra, a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, abra comigo Hebreus, capítulo 4, verso 12. E a gente lidando com emoção, a gente lidando com alma, lidando com medo, com insegurança, com nervosismo, com ansiedade. Aí vem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Presta atenção. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que a palavra de Deus está dizendo? Querido, na hora do emaranhado, na hora dessa loucurada, na hora da ansiedade, na hora que você não sabe o que fazer, você precisa parar a sua vida, você precisa parar a sua alma, você precisa parar o que você está fazendo e ir para a palavra de Deus, que é como uma espada de 2 gumes, e ela consegue entrar no seu coração e separar o que é a alma do espírito. Ela separa o que é sentimento, ela separa o que é emoção, e ela traz a revelação do próprio Deus, a revelação do próprio Cristo, do que é dele e do que não é dele. Então a palavra de Deus é a espada que entra e tira confusão. A espada do Espírito, ela tira a confusão da minha e da sua mente. Sabe por quê? Olha só aqui o final do versículo. Porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Querido, você precisa entender. A sua alma sabe mais que ninguém como convencer o seu coração a ser tendencioso. A sua alma sabe como ninguém como convencer. Ainda mais se você está diante de uma necessidade. Se você tem uma necessidade, a sua alma sabe perfeitamente o que ela precisa mexer no seu coração para gerar em você uma tendência a fazer o que ela quer. Batata. A sua alma sabe como tocar em áreas de fragilidade do seu coração, e a Bíblia fala em Jeremias, eu falei errado de manhã, falei que foi Salomão em Provérbios, mas foi Jeremias, capítulo 17, fala assim, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então Deus está usando o profeta para dizer assim, o coração é enganoso, e a alma, querido, ela sabe convencer você. A alma sabe fazer, ainda mais tem uma necessidade. Quer ver? Vou dar um exemplo básico para você. Mulherada entrando no shopping center. Ela entra e fala assim, vou só olhar. Só que ela está andando. Aí ela lembra de uma necessidade. Meu Deus, lembrei. Nossa, nem tinha lembrado. Pesada, precisa de tênis. Já que eu estou aqui, 2, 3 parzinhos para cada um, 10 vezes, resolve o problema. A sua alma convenceu o seu coração diante de uma necessidade, e você foi tendenciosa a ela, e fez o que não era para fazer. Então eu quero que você perceba que a alma conhece pelo histórico do nosso coração, da nossa história, como mexer em mim e você. E quando nós estamos diante de transição, nós vamos ser tentados, queridos, a seguir o nosso coração. Nós vamos ser tentados, queridos, o tempo todo a agir de acordo com uma necessidade. Eu lembro que o Marcelo ministrou muito na minha vida, sabe o quê? Uma coisa, o Marcelo falava assim, rapaz, você não pode ouvir a palavra chamada assim, ó, pressa, urgência, prazo. Eu tinha um troço com o nome prazo.
Se o cara fala para mim assim, ó, tem tal coisa para fazer, mas tem que ser hoje. Rapaz, ansiedade me dava um ciricutico, porque tem que ser hoje. E aí o Marcelo falava para mim, quem falou que tem que ser hoje? Ele! Senão eu vou perder o preço, senão eu vou perder a oportunidade, senão eu vou perder. Aí ele falava assim, fio, isso é alma. Isso é alma. Esse final de ano nós estávamos na praia, nós passamos uma experiência bem massa. Nós estávamos não estava na praia, estava no Beto Carreiro. Fomos no Beto Carreiro, levar os meninos. Aí foram conversar com a gente sobre cotas. Nós contamos pra você, né? Sobre cotas. Tá lá nós, Beto Carreiro, saímos do Beto Carreiro. Oi, tudo bem? Entra no carro aqui, não sei o que, vamos conhecer o hotel, bababá, que é para você comprar a cota do hotel, não sei o que. E ganha um voucher de 200, eu só lembrei disso. Voucher de 200, eu na churrascaria. Fechou, vamos lá. Entra no carro, vamos. Eu e 5 crianças, vamos lá. E a Lu. Chegamos lá no hotel, aquela conversa toda, 1h30 enrolando a gente. A Lu já queria, se a Lu tivesse uma faca, eu acho que ela já ia no meu pescoço. E aí o cara falava assim, mas tem que ser só hoje. Eu falei, não, mas eu não vou comprar uma coisa hoje. Não, mas é só, daqui a pouco vai fechar e você vai perder a chance. E os 50% daqui, e o 80% de lá, e o 30% de lá. E eu dizia, não, eu não compro as coisas assim. Não, é só hoje. A nossa alma fica nesse, é só hoje. Se eu fizer vai dar errado, se eu não fizer eu vou perder, se eu não me mover, E a necessidade te leva a lugares de uma decisão errada que pode te custar muito caro. A necessidade leva a nossa alma a lugares que nós perdemos aquilo que ganhamos em Deus. Aí domínio próprio não existe. A ansiedade, querido, a alma sabe trabalhar com a sua ansiedade como ninguém. A sua alma sabe trabalhar com a sua ansiedade como ninguém, ainda mais num tempo como hoje, de muita informação, de pensamento acelerado. Se você não parar para ouvir a palavra de Deus, você está fadado ao fracasso, porque você deu ouvidos à sua alma. E aí quando aparecer uma transição, esse histórico, esse padrão vai querer se repetir na sua vida, porque afinal de contas, o único lugar aonde você um dia viveu e a única experiência que você teve foi neste lugar de responder rápido sem pensar, e talvez ou deu certo ou deu errado, mas marcou você. E Josué agora está diante disso, e ele precisa entender. É necessário que a sua mente esteja na mesma velocidade do Espírito, pois depois que aceitamos Jesus, o Espírito Santo é quem gerencia a velocidade do propósito, alinhando tempo e modo. Quando você quer viver uma promessa de Deus na sua vida, antes do tempo, você vai enfiar os pés pelas mãos. Quando todas as coisas podem dizer para você que é o tempo. Se não for Deus, é a sua alma tendenciosa a convencer através da ansiedade o seu coração. Eu já contei aqui uma vez, há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu tinha certeza do meu chamado ministerial, eu tinha certeza do meu chamado pastoral. Eu tinha uma igreja que não tinha pastor, que o nosso pastor tinha ido embora. Eu tinha um grupo de pessoas que não tinham pastor. E eu tinha as pessoas pedindo para eu ser o pastor delas há 20 anos atrás. Tudo tinha a palavra, tinha o chamado, tinha a igreja, tinha o povo. E eu já era líder nessa igreja, já pregava nessa igreja e já tinha o coração do povo que ficou. Toda necessidade desenhada para dizer assim, Serginho, assume essa igreja e toca o ministério que Deus já te chamou. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu quase não estaria aqui se não fosse por misericórdia e graça. Por quê? Porque a necessidade gritou para uma alma que convenceu um coração e fez a coisa errada. Então, querido, Deus quer que você entenda que a velocidade do Espírito é gerada no Espírito para tempo e modo.
Se você tem um chamado de Deus para a sua vida, você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas. Deus aponta o dedo para você e vai dizer: é você, é agora, venha. Não se preocupe. Se você tem uma promessa de Deus para um negócio, na hora certa, Deus vai te dar um negócio. Se você tem uma promessa de Deus para uma posse, uma casa, Ele falou que Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar. A velocidade do Espírito é o que você precisa estar conectado. E a palavra de Deus, ela vem limpando você, vem limpando, vem tirando a sua alma. Você pode hoje estar aqui, entediado. Você pode estar desanimado. E o seu espírito falando: não, você está no lugar certo. Deus disse que é para estar aqui. Mas essa guerra interior pode estar sinalizando que o seu espírito está adiante, mais rápido que a sua alma, que está paralisada devido a um histórico. Talvez você está aqui dentro hoje frustrado, injuriado com a tua vida. Sabe aquela frase assim: nada acontece, parece que nada muda. Querido, o rio está diante de você, é um tempo de transição, mas você está frustrado, perguntando a si mesmo: por que nada acontece? É porque a sua alma está travada fora da velocidade do Espírito. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a viver frustração, a primeira coisa que a gente faz, quando dá um certo limite na gente, a gente fala assim: pois então agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui esperando. É ou não é? Para mim então deu, se quiser fazer faz, se quiser viver, viva, eu não faço mais nada. E é nessa hora que nós perdemos a transição que Deus tem para nós. É nessa hora que nós perdemos. E o que eu quero dizer para você? Quando parece tudo estar confuso, estar bagunçado, você precisa da palavra de Deus para separar as coisas e você entender a transição que você já está vivendo. Não deixe sua alma poluir, trazer confusão ao seu coração. Moisés foi incrível, mas morreu, agora é com você. É hora de se posicionar e crer no Deus que te chamou. Querido, Moisés morreu. Lamento, povo de Israel, Moisés morreu. Agora, Josué, ou você fica aí chorando 30, 40, 50, 60 dias, ou você ouve de volta: ele morreu, você sabia que ele ia morrer, você sabia que era você. Pega esse povo, se levanta e transiciona. E aí sabe o que Deus começou a ministrar no meu coração? Querido, na hora da transição, você vai ser tentado a trazer coisas de volta para a sua vida. A sua alma vai tentar trazer coisas de volta para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Aprendi isso ontem com meu amigo Ricardo Rufus. Vou te fazer as honras da revelação do Ricardo. Ontem eu tive um tempo com o Ricardo, foi top. Ricardo falou uma coisa que capturou meu coração. Querido, vamos falar, vou dar o exemplo que o Ricardo me deu, de computador, tá bom? Você tem um monte de coisa no seu computador. Um monte de arquivo, um monte de coisa arada lá. E aí começa a ficar velho aquilo. E você começa a deletar aquilo. Você vai jogando tudo para a lixeira. Joga para a lixeira, joga para a lixeira, joga para a lixeira. Mas não é porque está na lixeira que ele não está ocupando espaço da sua memória. Ele só está comprimido, mas ele ainda ocupa espaço. E quando você está diante de uma transição e a sua alma grita, você vai lá na lixeira, vai buscar coisas do passado e exporta para a caixa de novo. Porque, eu vou dar um exemplo. Quando você vê uma situação parecida com aquilo que você viveu, você já diz: não, eu já perdoei aquilo lá. Está lá na lixeira. Mas quando vem um comportamento parecido, você volta e vem buscar a dor daquilo que você viveu lá atrás. E quando você visita a dor, você traz de volta o lixo para travar você. Quando você vive qualquer situação, você vai lá na lixeira, porque você não esvaziou. E aí Deus me deu uma frase: renovação mental é excluir o lixo.
Renovação mental é de uma vez por todas excluir o lixo. Renovação mental é de uma vez por todas excluir até as coisas boas. Querido, o que te trouxe até aqui não vai te dar segurança de que você vai vencer na terra prometida. Não se iluda. O que te trouxe até aqui, serviu até aqui, para transicionar, Deus precisou olhar para Josué e dizer assim: Josué, vem cá, Moisés morreu. E o que Deus começou a ministrar no meu coração? Deus precisou tirar o profeta para liberar o profético. Vou falar de volta para você. Deus precisou tirar o profeta para o povo viver o profético. Antes de Moisés morrer, fala para mim no Pentateuco, uma vez que Deus falou com Josué. Nenhuma. Porque já cantava o nosso amigo Brunão do Morada. O Moisés subia no monte, e o Moisés ouvia, e o Moisés falava para o povo. Era fácil. Agora, quando Moisés é arrancado do meio do povo, o profético precisa vir. Deus desce e fala: Josué, levanta, pega esse povo e passa para lá, porque como eu fui com Moisés, agora eu sou com você. Onde você pisar, tudo isso vai ser seu. A partir do momento que a dependência emocional do profeta sai, porque o profeta é arrancado, o profético alcança Josué, e agora ele entra num novo nível de maturidade e de responsabilidade para ouvir a Deus e entender: Ele tem algo para mim lá, e se Ele me chamou, Ele vai me dar. Queridos, eu e você precisamos entender, Deus precisa tirar as muletas, para que eu e você possamos acessar lugares maiores nele. Se Moisés estivesse ali, Josué ia continuar fiel? Acredito que sim. Ia continuar o braço direito? Acredito que sim. Mas ele não iria ouvir do próprio Deus, porque Deus falava com o profeta. Deus está nos transicionando para um lugar onde eu e você precisamos ouvir dele o que ele tem para nós. Por isso que ele nos faz fazer uma grande corrida. Comece a caminhar e a correr a carreira que lhe foi proposta. E pare de achar que a sua alma vai te levar a algum lugar. Josué precisou entender. Querido, pensa, eu fico pensando no Josué sem o Moisés. De verdade, se sou eu, desesperador. Desesperador. Moisés, o povo está revolta. Vamos orar aqui. Deus falou para mim que ele vai abrir um buraco e vai engolir. Bruf. Resolvido. Moisés, o povo quer água. Vamos bater aqui. Deus falou para mim que vai cair água. Moisés, o povo quer carne. Deus falou para mim, está vindo uma nuvem ali, ó, já vai ter carne para todo mundo. Moisés, a gente está com fome. Relaxa. Junta esse pó aqui, faz um bolo aí, vocês têm que comer. Era assim, ó. Aí agora fala assim, agora nós temos que atravessar um rio, que nós nem sabemos como. Lá tem uma terra que manda leite e mel. Lá tem um monte de gigante, um monte de coisa para a gente conquistar. E não tem Moisés. E agora? Transição, e agora? E Deus é tão maravilhoso, e foi maravilhoso com o povo, e Deus entende os nossos limites, querido. Tem horas que Deus vai apresentar para você a coisa boa lá do outro lado. Ó, passa lá. Tem um monte de heteus, ferezeus, jebuseus, eu vou tirar todos eles. Lá tem uma terra que mana leite e mel. Você lembra do cacho de uva de 40 anos atrás, do tamanho de um homem? Tem lá, é uma bênção. Mas tem horas que Deus vai falar para você igual ele falou para Abraão. Abraão, sai. Mas vou para onde? Sai. Mas vou para que lado? Sai. Mas eu levo alguém? Saia. Saia, saia. Mas para a direita ou para a esquerda? Saia! Mas o que eu ganho? Só saia. E é nessa hora que vem para fora toda a nossa opinião, a nosso respeito, que a gente acha que é muito bom, até a gente ter que sair e depender só de uma coisa, dele e de nós. Aí a gente olha e fala assim, Deus é louco de achar que ele pode confiar
em mim. Nessa hora o orgulho dissolve. Nessa hora a supercapacidade derrete. Nessa hora os meus conceitos e valores, as minhas opiniões fluem como água na areia. E você aprende que você não é nada tão bom quanto você achava que você era. Mas era só a sua alma dizendo para você que você pensava ser. Vou te dar um exemplo bíblico. Roboão, o filho de Salomão. Morreu Salomão. Roboão pega o poder. Se você estudar a história de Roboão, pensa num borréia. Roboão. Chega para o povo, para os maiorais e fala assim, a partir de um conselho de meia dúzia de borréia que andava com ele, fala assim, se vocês achavam que o meu pai apertava vocês, então agora os impostos que eu vou colocar sobre vocês, se o do meu pai era um dedo, o meu vai ser uma cintura. Ela falou, ah é? Então tá bom, moleque. Começou hoje. Foi dividido o reino de Israel e ele ficou com a menor parte. Queridos, a nossa alma, ela é tendenciosa a nos fazer ir por caminhos que o Senhor não quer. Para viver o novo, o velho precisa morrer. Querido, para viver o novo, o velho precisa morrer. O que nos trouxe até aqui como igreja, não vai nos levar onde Jesus quer levar a gente. Tudo que a gente viveu até aqui é maravilhoso. Mas se a gente quiser transicionar para viver as palavras que Ele já liberou, porque Ele teve misericórdia e nos revelou isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque senão a nossa fé vai sobre um método. A nossa fé vai ficar baseada sobre uma história. A nossa fé é baseada sobre algo que a gente já viveu. E a Bíblia fala, eu quero que você abra comigo, Isaías. Deus quer tirar as suas muletas hoje. Isaías, capítulo 43. Verso 18. Olha lá. Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Padrões, abandone padrões. Não considere as coisas passadas, nem as antigas. Ah, mas era tão mal, tão legal, tão lindo que eu vivia. Foi bom. Gente, eu adoro, eu vou para Antonina, eu adoro, eu gosto de passar onde eu vivi, eu adoro passar perto da igreja onde eu tive minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, eu sou fascinado por isso. Mas passou. Foi para aquela época. Foi, me alimentou, me abasteceu, me manteve, me trouxe até aqui, mas foi. Ah, porque eu andei lá, porque era tão lindo, tanta coisa. Foi. É novo. E o Moisés morreu. Ou eu sento e choro, ou eu acredito naquilo que ele me falou e diz, vamos atravessar o rio e vamos para o pau, porque ele vai dar vitória. Presta atenção, 18. Não vos lembrareis das passadas, nem considerais das antigas. Por quê? Eis que farei uma coisa nova. Quando? Agora. Levi pregou isso esses dias, querido, é uma janela de oportunidade. Quando que é a janela de oportunidade? Agora. Agora. Gente, eu recebi 2 palavras o ano passado, que eu guardei 1 ano, e eu sou ansioso, eu olho, meu Deus do céu, como... 2 pessoas diferentes vieram falar para mim, você não imagina o que vai acontecer nessa igreja no 2º semestre de 2023. Pessoas que não tem nada a ver, uma nem conhece a outra aqui dentro. Você não imagina o romper que vai acontecer, você não sabe o que Deus vai fazer no 2º semestre de 2023. Querido, me falaram isso mais ou menos em julho do ano passado, eu fiquei 1 ano. 1 ano. Papai, aquelas palavras, e eu falava para Deus milhares de vezes, o fulano e a fulana que falou, e eu acredito, eu estou aqui, querido, agora é a hora.
Meu Deus do céu, agora é a hora. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Ou seja, foi um ano de gestação, foi um ano de dor, foi um ano de embaçado, um ano de sofrimento. A pressão sobe, os pés incha, engorda, emagrece, e dá gripe, dá tudo. O demônio que vem e tal. Um ano, mas agora está dizendo sair a luz. Chegou a hora de vir para fora. A mulher sofre muito, Jesus disse, mas você acha que ela lembra depois de ver a cara do filho, da dor que ela passou no parto? Claro que não, porque a alegria de depois do nascimento é maior do que a dor do processo. Aleluia! Agora é a hora, agora é a sua hora. Pelo amor de Deus, creia. Agora é a hora, sairá a luz. Ah, porventura isso não sabereis? Está dizendo, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Jesus está dizendo, estou colocando um caminho para você. Para de lidar com a sua alma, para de lidar com as coisas da sua alma. Pega o povo, atravessa o rio e corre. Vai buscar o que é seu. Desenterra o seu chamado. Desenterra o seu sonho. A janela está aberta. A janela está aberta. Deus só quer de pessoas que acreditem que o Espírito pode falar mais alto do que a sua alma, de que o Espírito pode calar a voz da alma, de que o Espírito pode submeter a alma ao Espírito de Deus e a partir disso viver propósito. Nós precisamos correr, todos correm, mas um ganha o prêmio, e o seu propósito, quem tem que ganhar o prêmio é você. É você. Não tenha medo de transicionar. Não tenha medo de mudança. Não tenha medo. A gente quer basear a nossa segurança no ontem. Ah, mas agora. Esses dias olhei para a Mileide e para o Rogério, lembrei deles. Mileide e o Rogério, gente, vocês têm que ver a história da Mileide e do Rogério. Que viviam no Rio de Janeiro e receberam uma palavra do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio 40 graus, cidade maravilha, da beleza do caos. Aí Jesus falou para eles assim, junta tudo esses parangolê aí, que eu vou levar vocês lá para Curitiba, lá passar frio lá, porque vocês estão com muito calor. A história deles, em pouquíssimos dias, empresa de muitos anos, trabalho, igreja, tudo, virou de perna para o ar, estão aqui com a gente. Vieram fazer uma visita, pegaram a Ana naqueles dias bem do bom. Estão aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus quer transicionar, Deus quer te levar para um lugar novo, e isso assusta, eu sei que assusta. Deus quer te levar para um lugar difícil, eu sei, mas se Ele está mostrando para você que é hora de transicionar, que é hora de tocar, Deus está dando chaves da cidade para a gente, você não pode deixar cair. Deus está dando chaves de destino, de propósito, nós temos que ficar atentos. Espírito Santo, qual que é a velocidade? Qual que é a velocidade? É para cá? Qual que é o lado? Eu piso ou dou uma segurada? Ah, não, agora você vai, você segura, agora acelera, esquerda, direita, vai. Quando você vê, você chega lá. O que não dá é para você falar assim, mas agora, como que eu vou fazer? Vamos falar real, nós nem sabemos como nós vamos parar aqui. Vamos falar, você sabe dizer bem certinho o que Deus fez em tudo. Querido, tem coisas que Deus fez na nossa vida que a gente vai saber só diante dEle, que foram fundamentais para trazer a gente para o propósito. Aí a gente fica querendo entender tudo. Querido, é uma corrida. Por isso que eu coloquei ali, ame run, corre para o seu destino. É hora, tem palavra profética, Deus tem falado, Deus tem ministrado. Para a gente terminar, 1 de Reis 18, 46. Você está aqui? Então dá um glória a Deus aí, fala aleluia, fala glória a Deus. Aleluia, você está aqui, Espírito Santo, aleluia. Olha lá, 1 de Reis 18, vamos ler do 41. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo.
Inclinou-se por terra, meteu seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto que os céus se enegreceram com chuvas e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual tocou, e ele amarrou a sua capa no seu cinto, e correu mais do que os carros, e chegou antes que Acabe em Jezreel. Querido, você está aqui hoje, eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Levanta sua mão, faz assim com a tua mão aí, que você vai receber aí onde você está, no teu lugar. Quem crê vai pegar, quem crê pega, quem não crê, baixa a mão. Olha só, você pode achar que você está atrasado, você pode achar que o seu tempo passou, mas a palavra de Deus diz que quando o anjo do Senhor tocou em Elias, ele correu mais rápido do que os cavalos e chegou antes da chuva. Eu profetizo sobre a sua vida, você vai chegar ao seu destino, você vai ter um aceleramento na sua vida, Deus vai começar a alinhar coisas, Deus vai começar a ajustar as coisas, Deus vai começar a revelar coisas, porque a janela de transição está aberta, e você vai correr mais rápido que cavalos, e vai chegar. Se você crê, creia e diga em nome de Jesus. Aleluia! Shekalabanai, aleluia! Nós cremos nesse Deus que nos chamou para acelerar, irmão. Corra! Corra! Limpe o que você tem que limpar. Jogue fora a lixarada. Ah, mas porque não sei o quê. Para de choradeira pelo passado. Deus tirou o profeta para que o profético tocasse Josué. Deus quer falar com você e revelar para você, e você vai viver o novo. Para de querer viver coisa nova com sapato velho. Não dá.